né? Mas acho que no geral é interessante. Só que eu queria ressaltar algumas questões, né? Ele fala que sua falta de moderação racional e concisão apontam-no como tipo intuitivo em geral. Nessas circunstâncias, não surpreende que em sua primeira obra dê proeminência inconsciente à sua psicologia pessoal. Diria mais, eu diria que Nietzsche, né, teria essa tendência de dar vazão a essas concepções inconscientes, inclusive de forma proposital, né? Eu acrescentaria isso. Seguindo Ele é aqui. conscientemente dando vazão ao inconsciente, né? Justamente. Sim, com certeza. Porque quando quando ele começa a ser acometido por essa doença, que por muitas vezes utilizam a doença para desmerecê-lo, para dizer que ele estava ficando louco, que por isso que ele só escrevia bobagem, o que é que ele percebe? O que é que o próprio Nietzsche percebe nas suas cartas, né? Quem conseguiu ler alguns trechos das cartas ou de alguns fragmentos dele que tem sobre o período que ele foi acometido com a doença, inclusive principalmente as últimas cartas dele, vai ver o Nietzsche dialogando, né, com esse adoecimento desse eu. E que eu é esse? Né? É o eu ligado a essa ideia de sujeito, é o eu que está doente, não necessariamente ligado a essa perspectiva da doença, necessariamente física, mas que é proveniente também de um adoecimento físico, concebe também o adoecimento da mente, né, em Nietzsche, que não é essa separação e etc. É um estado fisiopsicológico, que a gente já cansou de falar aqui várias vezes. Mas o que é que ele percebe? Ele percebe que esse eu adoecido, inclusive Nietzsche pensa em algumas vezes, menciona a questão do suicídio e etc., mas ele pensa que, na verdade, o que ele tem que suicidar é esse eu adoecido, esse eu enquanto sujeito, esse eu abarcado por essa pretensa racionalidade, né? E é desse eu que ele tem que se livrar, né? Então, quando Nietzsche se coloca como, posteriormente, nas suas obras posteriores, enquanto um pretenso psicólogo, inspirado em literatos como Dostoiévski, com que ele disse que foi o primeiro psicólogo, né? Que, de certa forma, um grande psicólogo que ele se deparou na literatura e etc., né, está calcado justamente nessa situação, digamos assim. Vamos voltar à citação do Jung aqui, que ele coloca aqui. De proeminência inconsciente a sua psicologia pessoal. Proeminência inconsciente. A proeminência inconsciente é justamente um movimento, na minha leitura, de assassinato desse eu coeso, desse eu estratificado, desse eu, digamos assim, esse eu egípcio, Redondo, né? esse eu redondo, né? Redondo é foda. Mas redondo é foda. Mas esse eu egípcio, quando por muitas vezes ele menciona lá em Crepúsculo dos Ídolos, né? Esse eu estanque, né? Que é justamente o eu adoecido, e ele não precisa suicidar-se, ele precisa suicidar esse eu. Esse eu que ele se propõe a se suicidar como psicólogo de si mesmo, né? É interessante esse movimento. Então isso é proposital, eu acho. Pelo menos em maior parte do tempo. Ou ele tenta fazer isso e entra, como o próprio Jung diz, num estado de neurose incurável justamente por conta dessa contradição. Mas não dá para você dizer que Nietzsche não fez isso. Que ele não tentou, pelo menos, fazer isso. Ele se propôs a tal. Se fazer experimento da própria filosofia, inclusive. Né? Eu acho que teria isso a acrescentar. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa que ele colocou. Graças a essa atitude, ele adquiriu profundo conhecimento das qualidades dionisíacas. Aí a gente tem que explorar o que é exatamente Jung entende por dionisíaco, porque eu acho que a questão é mais ampla do que ele coloca aqui. Inclusive, como isso vai reverberar lá em Zaratustra, que ele mesmo mencionou aqui, né? Cujas formas brutais, enquanto sabemos, só atingiram a superfície de sua consciência após a manifestação de sua doença. Isso aqui eu também não acho que não é assim que funciona dessa forma, né? Porque Jung considerou o dionisíaco como expressão da violência, dos instintos puros, essa coisa mais instintiva mesmo. E a gente questionou isso, né? Será que dionisíaco é basicamente a expressão de instintos primitivos, do arcabouço instintual, né, da violência, do erotismo, né? Não sei, mas é assim que eu considero, né? Eu acho que talvez ele pode até mudar essa percepção aqui, ele vai escrever tanta coisa sobre Nietzsche posteriormente. Mas enfim, digamos assim, o dionisíaco é a violência não normatizada, não legalizada. Digamos assim. E o erotismo da mesma forma, né? Pois é.
diante daquilo que se entende como normatizado, legalizado em um determinado aspecto de cultura, inclusive, diga-se de passagem, né? Isso é bem genealógico, inclusive. Né? E eu acho que é isso, né? No final das contas, a conclusão é essa. Eu acho que a conclusão da tipologia foi interessante, porém tem algumas espirradas de taco aqui na minha interpretação do Jung, mas no geral foi interessante esse diálogo. Não sei se você tem alguma coisa a falar.